Que a paz de Deus esteja com todos. Eu comentei sobre a pirâmide de Saqqara, a primeira e única pirâmide feita escalonada, com 65 metros. Foi feita há 5.000 anos antes de Jesus Cristo vir nesse planeta. Então, ele, já comentei sobre a longitude 31, 32, leste, e a latitude 29, 30, leste, que é o local que ele achou para fazer a pirâmide. Porque a longitude pega 6 dos chakras da Terra e a latitude pega o ponto telúrico da rotação da Terra. E nesse local tem cada 1 metro quadrado 500 volts de eletricidade. E em todos os outros locais do planeta é só 100. E de eletromagnetismo também. As pedras que ele fez para virar pedra, ele usou o granito com cristais de quartzo de Dura, que era longe um pouco da onde ele começou a construir a pirâmide. Ele juntou com muitas conchas de Gizé, que tinha o rio, então tinha muitas conchas, todas com um teor muito forte de quartzo. E usou alumínio, cobre, zinco, soda cáustica e a própria água do rio Nilo, e usou mais alguns outros átomos que eu agora não me recordo. Mas ele sabia que todos esses átomos juntos ia dar um tipo de polo. Na segunda medida, que vamos dizer que foi dentro de uma pedra que ele fez, ela já ficou milimétrica e pesava 2.000 quilos cada pedra. E foi usado 2 milhões de pedras para construir a pirâmide de Saqqara escalonada. Bom, depois ele já tinha feito a primeira parte da pirâmide, que foi feita em etapas, em 3 etapas. Mas embaixo de uma pirâmide, normalmente se constrói outra pirâmide. Complicado e curioso, porque a pirâmide é feita normalmente a 50 metros da altura do rio do Nilo, para no caso dele encher, não chegar nela. Mas curioso era como eles cavaram, porque ela foi feita em cima de granito. Granito é bastante duro. E há 7.000 anos atrás não sabemos o que material eles tinham para cortar, porque ela teve 30 metros também para baixo, com escada e com muitas câmeras. E ela tinha no mínimo 500 metros quadrados, a pirâmide, sempre feita de sul para o norte, com 15 supostas portas que nenhuma delas entravam dentro da pirâmide. Tinha uma só que era falsa, depois de muitos e muitos, 2 ou 3 mil anos que eles acharam. Aí, depois que ele fez a pedra, que formou-se pedra, e com muitos milhões de átomos de quartzo, ele forma-se em tetraedros, que tem uma força positrônica, que também tem muita eletricidade e muito eletricidade e eletromagnetismo. Aí ele precisou fazer bobinas. Ele usou uma madeira especial, foi fazendo as bobinas de lá, de onde ele começou a Saqqara, a pirâmide, para chegar até onde estavam as pedras, que era longe. Ele usou uma madeira especial, a uns 2 palmos da altura da bobina, que era a parte secundária. Ele usou fios de prata, deu um espaço. Para a parte primária da bobina, usou fios de ouro. Em cima ele usou cobre, como se fosse uma bola, com abertura, e botou água do Nilo, que nesse caso era água salgada. Tinha um sacerdote com uma mente extremamente poderosa e com uma madeira chamada plate especial. Ele dava um toque
perto, assim na pedra propriamente dita, muito próximo da pirâmide, da bobina. Quando ela passava, começava a chegar perto, os polos eram iguais. Por incrível que pareça, ela tirava a massa, o peso da pedra. A pedra não pesava nada. Naquele tempo não tinha guindaste, tinha madeira? Tinha, mas não tinha como se fazer uma pirâmide colocando pedras que normalmente tinha 2.000 quilos uma do lado e em cima da outra, já que ela teve 65 metros de altura. E ela sem peso, aí sim. E quando essas pedras grudavam uma na outra, os cristais de quartzo formavam em tetraedros, como eu disse, grudava. E na suposta emenda, não tinha nada que passasse ali. Até aí estava até mais ou menos. Mas para cavar o granito. Cavar com o quê? Se ele era extremamente duro. Bom, na minha opinião, deveria ter um material sônico. Depois que cavaram, fizeram as escadas, a dificuldade, vamos dizer, para clarear lá dentro, que o espaço das escadas não eram muito grandes. E lá foram feitos os primeiros pisos, ladrilhos que dizem hoje, pisos, lá era ladrilho na época, hoje é piso, ao forno entre 1.000 graus Celsius e 1.300. E era milimétrico. Foi construindo para baixo e depois a parte de cima. Bom, demorou muito, mas em 400 anos o Egito fez 100 pirâmides. Depois digamos, as mais, com poder bem mais forte, foi a de Quéops e a de Kefren, filho dele. Tinha 152 metros, a de Gizé tinha 162. Normalmente elas tinham sempre 3 lados. Teve uma que foi feita com 5 lados, mas tinha em um horário que o sol aparecia em cima dela, você só conseguiria ver 3. Mas para construir, deram um jeito lá de construir para baixo, sim. Tinha algum material. Não tinha, vamos dizer que não tinha tecnologia na época, mas o Imhotep recebeu esse ensinamento de outros sacerdotes muito do Egito mais antigo. Bom, um fato assim, extremamente curioso e importante. Acharam-se mais de 40.000 vasos de argila e abalastro dentro das câmaras, mas continham água dentro de um local fechado. Sabe-se lá quando que eles acharam, que não faz muito tempo, que ela foi feita há 7.000 anos, a água evapora. Mas, dentro, normalmente, da parte de baixo de uma pirâmide, que tem a parte de cima, e ela é uma antena, que o eletromagnetismo quase todo, até com a rotação do planeta, pega nela, cria-se um outro tipo de pirâmide invisível. É a pirâmide de antimatéria, que Paul Andrews Moser Dirac, físico quântico, em 1930, descobriu. Tem o átomo positivo da matéria e o negativo. O tempo dentro da pirâmide é quase todo, no mínimo 90% ao contrário daquele fora. Por isso, a água que estava dentro dos vasos não evaporou. E o corpo, a mumificação das múmias, dava a impressão que tinha alguns dias só que estava morto. E depois, Paul Andrews Moser Dirac, o Whitman Ralph provou da antimatéria. E a pirâmide foi feita, na época era conhecida como o maior artefato quântico. Depois da de Saqqara, quase todos os egiptólogos, professores de polímetro, historiadores falavam que o homem não conseguiria fazer algo superior por causa, da época. Hoje temos uma tecnologia
O Japão conseguiu descobrir em 2010 sobre os polos. É mais ou menos como o trem-bala. Embaixo é um tipo de polo ou trilho. A parte superior que vem embaixo do trem é do mesmo polo. Ele não afasta, não fica grudado. Chega a viajar a 380 km por hora. Mas ele não tira, no caso lá, o peso do trem. Mas ele só segura. E por isso ele viaja nessa velocidade. Não conseguiram descobrir exatamente como o Imhotep fez, mas chegaram perto. Tentaram fazer uma pirâmide, mas também não funcionou, não. Nem na segunda etapa, porque quanto pesa uma pirâmide com 20 milhões de pedras pesando 2.000 quilos? Bom, se Deus assim o permitir, vou, em outros vídeos, se puder, fazer mais alguns comentários. E que Deus tenha ainda mais misericórdia do que tem de todos nós, e peço pelos todos que sofrem, que são milhares, milhões, peço por aqueles que não sofrem também, e para aqueles que estão ajudando uns aos outros, porque, na minha opinião, nós somos todos irmãos criados por um Pai só. E a pessoa que não acredita, eu respeito. E infelizmente, às vezes a pessoa teve muito mérito para ter e não ajuda. Acho que normalmente o forte deveria ajudar o mais fraco. E, digamos, o mais rico ajudar o mais pobre. Não é dar, não. Às vezes nem é dividir, mas ajudar só. Mas essa é a minha opinião. Que a paz de Deus esteja com todos.